Em que estado Filipe Nyusi deixa Moçambique 10 anos após ter chegado ao poder? Vamos fazer a antevisão neste jornal. Confira o câmbio. Boa noite, bem-vindo às notícias. Filipe Nyusi despede-se literalmente dos moçambicanos amanhã, quando, perante os deputados da Assembleia da República, apresentar o último Estado-Geral da Nação. O que será que o Presidente da República vai dizer? Em que estado Filipe Nyusi deixa o país? Questões cujas respostas ficaremos a saber assim que o chefe de Estado terminar o seu informe. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, dirige-se ao país esta quarta-feira, a partir do Parlamento, para apresentar o seu último Estado da Nação antes das eleições gerais de 9 de outubro. Trata-se, por assim dizer, de um adeus, 10 anos depois de chegar ao mais alto cargo do país. Falo-á perante os 250 deputados, representantes das 3 formações políticas com assento na chamada Casa do Povo, nomeadamente Frelimo, partido no poder desde 1975, Renamo e MDM. Momento a ser testemunhado pelos demais órgãos de soberania, designadamente o Conselho de Ministros, por ele dirigido, Magistratura Judicial do Ministério Público e Conselho Constitucional. E as expectativas em torno do que Filipe Nyusi vai dizer aos moçambicanos são grandes. Para já, o informe deverá, obviamente, se centrar em questões atuais e estruturantes que marcaram a sua governação de 10 anos. São elas: consolidação da paz e combate ao terrorismo e extremismo, reforço da democracia, da reconciliação e a preservação da unidade e coesão nacional, combate à corrupção, prevenção e combate à criminalidade e à sinistralidade, fortalecimento e gestão sustentável dos recursos naturais e ambiente, impacto de mudanças climáticas, quadro geral da situação humanitária, desenvolvimento do capital humano e justiça social, combate à pobreza, política salarial na administração pública, crescimento económico e a produtividade, análise macroeconómica, prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e reforço da cooperação internacional. Filipe Jacinto Nyusi vai proferir o informe sobre o Estado-Geral da Nação em cumprimento ao prescrito no artigo 158 da Constituição da República. O informe não é passível de debate pela plenária do Parlamento. Os deputados da Renamo e do MDM esperam que o informe do Presidente da República seja sincero na abordagem da situação real do país, com destaque para a crise financeira com que Moçambique se debate. Já a Frelimo espera que Filipe Nyusi fale das ações visando acabar a situação de insegurança que se vive no país. Os deputados da Assembleia da República aguardam com enorme expectativa o informe sobre o Estado-Geral da Nação a ser apresentado no Parlamento esta quarta-feira pelo chefe do Estado, Filipe Nyusi. O deputado da bancada parlamentar da Renamo, António Muxanga, espera que o informe do chefe de Estado traga explicações aos moçambicanos sobre as condições logísticas e operacionais da Polícia da República de Moçambique. A minha expectativa é que o Presidente da República venha explicar o discurso do Comandante-Geral da Polícia, que sai de Maputo, onde estão as figuras centrais, as pessoas fazem gestão dos recursos do Estado, e vai para Macomia, na zona onde as pessoas estão a passar mal de fome, quando os ruandeses estão a comer a francesa, e anuncia que não tem logística para assegurar a proteção das caravanas da campanha eleitoral. Por sua vez, Silvério Rongwane, da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, afirma que os 10 anos de governação do presidente Nyusi foram os piores da história e espera que o informe seja sincero. Moçambique nunca esteve tão mal, nunca esteve numa situação tão dramática como esta que nós estamos a assistir, e penso que isto não é novidade para ninguém, todos nós sabemos. Se olhar, por exemplo, a área dos transportes, nós nunca ficamos, não é, sem nenhuma única estrada. Portanto, nós sabemos o estado em que está, por exemplo,
a N1 para dizer que o país já não é unido, de fato, portanto, porque não tem uma estrada, não tem uma via que operacionaliza esta união, esta ligação do nosso país. Já a bancada da Frelimo, representada por Dias Letela, espera que o chefe do Estado fale sobre questões ligadas à segurança. Missão do chefe do Estado a falar ao país, apresentar ao país aquilo que foi a duração em que as forças tiveram, os resultados e aquilo que poderá ser o posicionamento de Moçambique de hoje em diante sem estas forças. Mas também vai ser um grande desafio, no meu entender, a explicação que o próprio chefe do Estado poderá trazer olhando para a situação dos raptos, que neste momento tem sido um grande desafio também para a sociedade no geral e que até certo ponto põe em causa aquilo que é a nossa economia. Recorde-se que no informe de 2023, Filipe News concluiu que Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem como um país competitivo, sustentável e inclusivo. Organizações da sociedade civil manifestam interesse em ver o Presidente da República tocar em algumas questões que constituem preocupação pública. A título de exemplo, o CDD quer que Nyusi tenha em conta os direitos, ou seja, as recorrentes situações de violação dos direitos humanos no país, pois jurou respeitar e fazer respeitar a Constituição da República. O CIP, por sua vez, espera que o chefe de Estado fale das soluções para a greve dos magistrados e outros grupos profissionais, bem como a questão do branqueamento de capitais. As organizações da sociedade civil também falaram das expectativas com relação ao informe sobre o Estado-Geral da Nação. O ativista e diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novunga, afirma que o presidente Nyusi deve se pronunciar sobre a onda de violação de direitos humanos registrada no seu mandato. O presidente da República jurou respeitar e fazer respeitar a Constituição da República. E o que vemos aqui é que, por pessoas que estão à sua ordem, por pessoas que estão sob suas ordens, se violou desta maneira a Constituição, se atacou fisicamente, se matou pessoas, se atacou jornalistas, se atacou o Estado de direito democrático em Moçambique. E esta é uma das tarefas centrais de um presidente da República. Por sua vez, o Centro de Integridade Pública considera indispensável que o Presidente da República fale da onda de greves na função pública resultante dos problemas de enquadramento no âmbito da implementação da tabela salarial única. Os magistrados esperam também saber a situação deles, qual será a situação salarial, a melhoria de condições salariais, que afinal também é um direito que os magistrados também têm como qualquer outro funcionário público ou do setor privado. As circunstâncias que ditaram a colocação de Moçambique na lista cinzenta do GAF devido ao crime de branqueamento de capitais é outro tema que o CIP espera ouvir no informe. Esperamos ver do Presidente da República um pronunciamento à volta da problemática do branqueamento de capitais, que é também uma questão que roça com a justiça. Nos últimos tempos, Moçambique tem sido apontado como um daqueles países que é propenso à prática do crime de branqueamento de capitais, que também envolve crimes conexos, como os raptos, que já fiz aqui referência, como o tráfico de drogas, como o tráfico de seres humanos, que são matérias que neste país, Moçambique, tem ocorrido com muita frequência. E do ponto de vista qualitativo, pelo menos, a justiça retroagiu em Moçambique. Espera-se igualmente que, na ocasião, Filipe Nyusi faça balanço dos 10 anos da sua governação. No último quinquênio da governação de Filipe Nyusi, a economia nacional sofreu vários choques, desde os efeitos da Covid-19, os ciclones e o terrorismo. Neste contexto, o economista Egas Daniel espera que o Presidente da República apresente aos moçambicanos as ações realizadas para a recuperação econômica. Nos últimos 5 anos, a economia moçambicana sofreu choques severos, com destaque para os efeitos da pandemia da Covid-19, calamidades naturais e terrorismo.
Foi nesse contexto que, na perspectiva de recuperar a dinâmica do setor produtivo, o governo lançou uma série de reformas com destaque para o pacote de medidas de aceleração econômica PAI. O economista Egas Daniel espera que o informe do Presidente da República sobre o Estado-Geral da Nação apresente de forma exaustiva a situação econômica do país, nomeadamente o impacto das reformas realizadas no presente ciclo de governação. Estamos num processo de recuperação desde 2022, 2023, então 2024, mas esta recuperação ainda tem uma trajetória longa a percorrer até que se converta em benefícios tangíveis em termos de melhoria do padrão de vida das populações. Então, a minha expectativa é que realmente o Estado-Geral da Nação seja caracterizado por termos que se associam aos desafios do atual contexto. Para Egas Daniel, a iniciativa presidencial de recuperação econômica não teve grandes resultados. Por isso, Filipe Nyusi deve explicar aos moçambicanos as razões da desaceleração dos indicadores de crescimento econômico. Não é fácil acelerar uma economia que tem problemas estruturais. Então, em 2 anos. Então, a sinalização é importante. O mais importante ainda é a intenção manifesta no pacote de aceleração, ela ser continuada pelo próximo governo. Aí sim, a complementaridade desses esforços pode resultar, digamos, em efeitos tangíveis. Até então, os efeitos são mínimos se nós olhamos para os indicadores econômicos, naturalmente. Entretanto, tal não anula a sua eficácia, porque os efeitos temos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Na opinião do economista, algumas medidas do PAI deviam transitar para o próximo governo, de modo a se consolidarem e daí produzirem efeitos mais robustos. Partidos extraparlamentares questionam o facto de a Frelimo, a Renamo e o MDM não terem sido colocados no mesmo pote no sorteio para o tempo de antena durante a campanha eleitoral que inicia a 26 deste mês de agosto. A Comissão Nacional de Eleições procedeu nesta terça-feira com o sorteio para a posição diária do tempo de antena dos partidos concorrentes às eleições legislativas e provinciais de 9 de outubro. Os partidos com assento no Parlamento, Frelimo, Renamo e MDM, que tiveram suas posições deliberadas pelo Conselho Constitucional, consideraram o processo transparente e afirmam que a posição não traz grandes mudanças, o que importa é o trabalho que vem sendo feito. Para nós a posição não conta muito, conta o trabalho que fazemos a nível dos nossos membros, a nível dos nossos simpatizantes, no sentido de divulgarmos a nossa posição e a nossa imagem e a imagem do nosso candidato. Já conhecemos a nossa posição no boletim de voto, conhecemos nós, mas agora nós é que devemos levar a mensagem ao público, aos nossos membros, aos simpatizantes e ao público no geral, para saber em que posição a Renamo concorre. E o processo foi transparente, porque nós todos vimos, as bolas foram rolando e aquilo que saiu é aquilo que se reflete a cada partido político. Entretanto, algumas formações políticas saíram insatisfeitas do sorteio após o anúncio de se manter a deliberação do Conselho Constitucional em relação à posição dos partidos concorrentes às presidenciais e consideraram o processo injusto. Quando nós, a priori, já colocamos 1, 2 e 3 que estão intocáveis dentro deste processo, logo este processo não pode ser justo, não há transparência neste processo. Nós não estamos nem um pouco felizes, não nos identificamos com este processo, foi um processo injusto e nós, enquanto Nova Democracia, vamos remeter uma queixa. Deveríamos ter a consideração em termos de sorteio de forma igual, não haverá desigualdade. O porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, assegurou que em breve o material do sorteio será disponibilizado. Quanto ao financiamento aos partidos que concorrem às 7ª eleições gerais, Paulo Cuinica revelou, sem avançar números, que o montante será reforçado face ao atual custo de vida. As coisas subiram, os materiais subiram. Vimos quando nós fomos ao mercado em busca de material para o processo eleitoral anterior, encontramos lá custos extremamente elevados, devido primeiro à pandemia da Covid, depois que veio perturbar todo
o sistema logístico internacional. Acreditamos que também os concorrentes vão buscar os seus materiais fora. A campanha eleitoral inicia no dia 24 de agosto e termina no dia 6 de outubro. Vamos conferir a previsão do tempo com a Mónica Mabai. Boa noite, Mónica. Boa noite, Isaac, Nayane. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, para a capital moçambicana, prevê-se a máxima de 25 graus e a mínima de 14. Xaxá igualmente com 25 de máxima e 18 de mínima. Inhambane com 26 graus e a mínima de 20. Para a zona centro do país, nomeadamente Beira, Chimoio, Tete e Quelimane, prevê-se céu pouco nublado, localmente muito nublado, possibilidade de chuviscos locais, vento do sueste fraco a moderado. E para a zona norte do país, prevê-se continuação de tempo ameno a frio, com céu pouco nublado a limpo, neblinas ou nevoeiros matinais, vento do sueste a leste fraco, tendo 11 graus como a mínima naquele ponto do país. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. E desta forma termina a presente edição do nosso Jornal da Noite, uma edição dedicada a fazer a antecâmara do informe do chefe de Estado. Já esta quarta-feira que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, vai falar à nação e dizer em que situações é que deixa o país depois de 10 anos de mandato ou de governação. Nós voltamos amanhã com mais informações e o resumo daquilo que foi o informe do chefe de Estado. Boa noite, bom descanso.